Olá, eu sou o Thiago Osório e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho final da disciplina de Análise de Algoritmos e Estrutura de Dados do mestrado em Ciência da Computação da Unifesp. Bom, a problemática que eu resolvi estudar aqui era, dado que a gente tem uma base de dados real, no caso eu estou utilizando a base de dados que foi desse paper aqui, divulgado por pesquisadores do Twitter, onde aqui eram dados de sistemas. Então, sistemas de quantidade de registros recebidos, enfim, todo esse tipo de métrica que gerava essa série temporal aqui. Então, qual era a problemática? A problemática aqui era a gente conseguir comparar como que a gente consegue armazenar esses dados de uma forma mais performática. Então, comparar dois tipos abstratos de dados para ver qual deles a gente ia ter uma melhor performance para estar fazendo o armazenamento desses dados, e essa melhor performance em termos de tempo, tá bom? Então, esse aqui foi o código que a gente utilizou, tá? Então, a biblioteca Time, para a gente estar conseguindo fazer o cálculo dos tempos, biblioteca Random, para a gente estar gerando números aleatórios, a biblioteca NumPy, para a gente estar armazenando esses tempos de execução, a biblioteca Seaborn, na NumPy, para estar armazenando esses tempos e também fazendo os cálculos estatísticos, a biblioteca Seaborn, para a gente estar conseguindo fazer os plots, assim como a biblioteca Matplotlib. E, além disso, também a biblioteca aqui, a função ttest, para a gente estar fazendo um teste de hipótese no final, para a gente comparar se o nosso resultado ele tem significância estatística ou não. Então, nessa primeira parte aqui do código, tudo que a gente está fazendo a gente está lendo os dados desse arquivo CSV, que foi disponibilizado lá pelos pesquisadores do Twitter, e está armazenando todos esses dados aqui em uma lista simples, uma lista normal do Python. Então, aqui a gente entra na parte de primeiramente, fazendo a codificação da nossa árvore binária. Eu acabei não mencionando, mas a estrutura de dados que a gente vai estar comparando aqui é a árvore binária e a tabela hash. Então, aqui é o código onde a gente está gerando essa árvore binária, a gente está fazendo a criação dela. Então, primeiramente, aqui a gente faz a inicialização, depois a gente cria uma função aqui, insert, para a gente estar inserindo o dado nessa árvore binária, e a gente tem também aqui uma função de busca, para a gente buscar dados nessa nossa árvore binária. Então, aqui, no primeiro passo, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar todos esses dados que a gente armazenou aqui nessa lista e vamos estar inserindo nessa árvore binária. Então, aqui, para a gente estar conseguindo calcular esse tempo de uma melhor forma, a gente está fazendo isso 100 vezes. Então, em 100 vezes, a gente vai pegar dado a dado daquela lista, informação a informação, e vamos estar inserindo aqui nessa nossa árvore binária, e no fim a gente consegue ter aqui o tempo médio e o desvio padrão de quanto tempo a gente gastou para fazer isso, e depois a gente vai fazer uma busca. Então, para fazer a busca, primeiramente a gente vai criar de novo uma árvore binária, tá? Então, nessa parte aqui, a gente está criando essa árvore binária que a gente chamou aqui de AB. Depois, com essa árvore binária, que tem lá todos os números daquela lista, a gente vai rodar 100 vezes. Então, 100 vezes a gente vai pegar um número aleatório e vamos estar buscando esse número aleatório nessa nossa árvore binária. E vamos estar armazenando aqui o tempo que a gente demorou para estar fazendo essa busca. Então, aí aqui a gente consegue ter o tempo médio de busca na árvore binária. A gente consegue trazer a média e o desvio padrão. E a gente fez a mesma coisa com a tabela hash. Nesse caso, para resolver as colisões, a gente está usando aqui a estratégia de encadeamento. Então, aqui é onde a gente cria essa nossa tabela hash. A função hash que a gente está utilizando a gente vai pegar esse número, esse registro, essa informação que a gente quer inserir e vai estar dividindo pelo tamanho da tabela hash que a gente criou. Aqui a gente tem a função para fazer a inserção e aqui a gente tem a função para fazer a busca dos dados nessa tabela hash. Então, aqui o procedimento que a gente utilizou na tabela hash é exatamente o mesmo que a gente utilizou na árvore binária. Então, 100 vezes, a gente vai pegar dado a dado daquela lista e vamos estar inserindo eles aqui nessa nossa tabela hash. Vamos estar armazenando esse tempo e vamos fazer aqui depois calcular a média e o desvio padrão. A busca, a gente vai fazer exatamente o mesmo procedimento. Então,
criamos aqui primeiro a nossa tabela hash, depois por 100 vezes a gente gera um número aleatório e faz a busca desse número dentro da nossa tabela hash, armazenamos esse tempo e fazemos aqui, mostramos aqui qual foi o tempo médio de busca. Bom, além disso, o que a gente trouxe aqui também? A gente fez uma plotagem de alguns gráficos que a gente utilizou lá no nosso artigo. Então, primeiro a gente tem aqui o plot do gráfico de inserção, então onde a gente vai estar inserindo. Então, a gente executou 100 vezes esse algoritmo de inserção. Então, a gente vai pegar esses 100 tempos e vamos estar fazendo um box plot deles aqui. É a mesma coisa que a gente faz para a busca. Então, a gente fez a busca 100 vezes. Então, a gente armazenou o tempo e aqui a gente vai estar fazendo um plot do tempo de busca da árvore binária e do tempo de busca na tabela hash desses tempos num box plot para a gente conseguir comparar. E, por fim, a gente vai fazer um teste de hipótese. Então, a gente vai ver lá, será que as médias realmente são diferentes com significância estatística? Será que a gente pode afirmar que a árvore binária é melhor ou que a árvore binária é pior do que uma tabela hash? Então, é aqui que a gente faz esse teste de hipótese. Então, a gente faz todos os cálculos aqui da nossa estatística e do nosso p-valor. Então, se o nosso p-valor for maior do que 0,05, esse aqui que é o nosso alfa, de 5%. Então, se o p-valor for maior do que esses 5%, a gente vai dizer que as médias não são diferentes com significância estatística. Agora, se esse p-valor for menor ou igual, 0,05, a gente vai dizer que as médias são diferentes com significância estatística. Então, o que a gente está querendo é exatamente isso daqui, para a gente conseguir afirmar que um tipo abstrato de dado é realmente melhor do que o outro. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos executar esse código para ver onde a gente vai chegar. Então, se a gente rodar esse código aqui, ele vai estar pensando um pouquinho. Então, ele trouxe aqui para a gente tempo médio de inserção dos 14.398 números na árvore binária. 0,036 segundos, mais ou menos 0,01 segundos aqui. Então, a média foi 0,03, o desvio padrão 0,01. O tempo médio de busca, aqui já foi um tempo bem pequenininho, que ficou lá na sexta casa decimal, 0,000002 segundos, com o desvio padrão exatamente igual à média. Quando a gente já fala da tabela hash, a gente já consegue ver que o tempo de inserção na tabela hash foi, na média, 0,006 segundos. Então, se a gente comparar aqui com a árvore binária, a gente teve um tempo de execução bem menor. Então, aqui a gente estava com um número na segunda casa decimal, aqui a gente está com um número na terceira casa decimal. E um desvio padrão aqui também é relativamente pequeno, só que se a gente for comparar com essa média aqui, o desvio padrão está alto, porque ele está maior do que a nossa média. E o tempo médio de busca também foi bem pequeno, aqui na casa da sexta casa decimal. Então, agora os plots daqueles gráficos que a gente falou que ia fazer. Então, esse aqui é o plot do tempo de inserção. Então, se a gente for olhar aqui, o tempo de inserção da árvore binária, a gente não teve nenhum outlier, isso acabou não acontecendo, só que se a gente for olhar aqui, a mediana acabou ficando bem alta, próximo ali do 0,03 segundos, o tempo de inserção daqueles 14 mil dados. Se a gente olha para a tabela hash, a gente teve aqui alguns outliers, então isso mostra para a gente também por que aquele desvio padrão ele estava relativamente alto, mas a gente consegue ver que a gente teve uma mediana aqui menor do que 0,01 segundos. Então, ou seja, a tabela hash ela possuiu uma performance para inserir os dados bem melhor do que a tabela hash possui um tempo de inserir os dados bem melhor do que a árvore binária. E se a gente for olhar agora o tempo para fazer as buscas, então agora na árvore binária a gente já encontrou alguns outliers, tá? Então lembrando que a escala aqui é de 10 a menos 5, então foi relativamente bem rápido nos dois, só que ainda assim a tabela hash teve uma performance superior à árvore binária, até mesmo quando a gente olha na inserção e também quando a gente olha aqui na busca, a gente teve esse tempo menor. E se a gente for olhar para o teste de hipótese, então primeiro o teste de hipótese de inserção, então para inserção as médias são diferentes, com significância estatística, ou seja, a gente consegue afirmar estatisticamente que a tabela hash foi melhor para inserir dados do que a árvore binária. E aqui embaixo,
quando a gente fala do tempo para busca, então a gente também consegue afirmar com significância estatística que a tabela hash teve uma performance superior à árvore binária na hora de fazer as buscas. É bom, então com isso a gente consegue concluir que, nesse estudo aqui, comparando esses dados do mundo real, então comparando onde a gente poderia armazenar esses dados, comparando a tabela hash com a árvore binária, a gente consegue concluir que a tabela hash aqui ela teve uma performance muito melhor do que a árvore binária. O único ponto de atenção é que a tabela hash ela pode ser degradada de acordo com os dados que a gente está querendo inserir. Então, nesse caso aqui, a tabela hash foi melhor, mas não necessariamente ela sempre vai ser melhor do que a árvore binária. Em alguns outros casos, a árvore binária ela pode acabar sendo superior, tendo uma performance melhor do que a tabela hash. Bom, é isso e até a próxima.